Existe um nome que, há muito tempo atrás, saiu do Brasil sendo uma promessa. Hoje, esse mesmo nome é tratado como realidade no futebol europeu. Estamos falando de Wesley. O jovem atacante que construiu parte importante da sua história com a camisa do Flamengo, vive hoje um dos momentos mais expressivos da sua carreira. Atuando pela Roma, da Itália, Wesley não está apenas cumprindo tabela, ele está sendo protagonista. E os números provam isso de forma clara. O Wesley tem hoje uma valorização de mercado estimada em 58 milhões de euros. Na cotação atual, isso representa cerca de 339 milhões e meio de reais. Um número que, além de impressionar, coloca o atleta em um patamar que poucos jogadores do elenco da Roma podem alcançar. Na prática, Wesley é hoje o jogador mais valioso do clube italiano. E ele dobrou de valor em um período relativamente curto, que reflete uma evolução real dentro de campo. E isso tem efeitos importantes. O primeiro deles é a seleção brasileira. Wesley deixou de ser apenas um atleta que circula na lista dos convocados para se tornar praticamente uma certeza. A convocação final para a Copa do Mundo está prevista para o dia 18 de maio e tudo indica que o nome dele estará lá. O segundo desdobramento é o mercado europeu. A imprensa italiana noticiou que o Arsenal tem interesse real no jogador. E, diante de uma valorização como essa, qualquer interesse precisa ser tratado com seriedade, tanto pelo jogador quanto pelos clubes envolvidos. Para o torcedor do Flamengo, essa notícia carrega um sabor especial. O Wesley é um jogador formado no clube. É mais um exemplo de que o time carioca é capaz de revelar e desenvolver atletas para os mais altos patamares do futebol mundial. E antes de irmos para a próxima dica, eu preciso que você já deixe o like, se inscreva no canal e comente de onde você está nos acompanhando. Eu quero saber até onde nosso conteúdo está chegando. Depois de extrair os fatos que realmente importam sobre o gigante da Gávea, eu sempre faço aqui um resumo completo para te deixar 100% informado, com notícias limpas e atualizadas. Agora, sem enrolação, vamos ao que realmente interessa. Flamengo manifesta interesse na renovação de Danilo para 2027. Danilo está jogando, Danilo está bem e o Flamengo quer que ele continue. Nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro desta temporada, o zagueiro foi titular absoluto sob o comando de Leonardo Jardim. 3 jogos, 3 titularidades, 3 atuações sólidas. A defesa do Flamengo com Danilo no centro tem funcionado como um bloco organizado e difícil de furar. E isso importa, porque o Brasileirão é uma competição longa, de 38 rodadas, onde a titularidade da defesa define o destino do título. Ter um zagueiro experiente, bem fisicamente comprometido com o trabalho, é um dos fatores que separa quem briga até o fim de quem desaparece no meio do caminho. Mas existe uma questão que paira sobre o futuro dele no clube, que é justamente o tempo de contrato. Ele vai apenas até o final de 2026. Como Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, já confirmou o atleta na lista dos convocados, o defensor pretende chegar ao torneio sem nenhuma distração. É uma postura que o Flamengo respeita. O clube já deixou a sua posição clara. Se o Danilo decidir seguir jogando em 2027, o Flamengo quer renovar. A diretoria quer, o presidente quer, a vontade do clube está na mesa. O que ninguém sabe ainda é o que Danilo vai querer depois da Copa. Aos 34 anos, o zagueiro já falou em público que pensa em encerrar a carreira ao final desta temporada, mas os números recentes jogam contra essa decisão. Ele está bem fisicamente e está em um ambiente que funciona. Esse conjunto de fatores pesa, e muito. A vontade de manter Danilo está declarada. O que acontece depois do torneio depende de uma única variável: o que o próprio jogador vai decidir. E enquanto essa resposta não vem, o Flamengo faz o que pode. Mantém um ambiente positivo, garante que Danilo se sinta valorizado e espera. Léo Pereira recebe a homenagem do Flamengo pelos 300 jogos. 300 jogos com a camisa do Flamengo não é um número fácil de chegar. No futebol atual, onde transferências acontecem a cada janela e a lealdade a um único clube é cada vez mais rara, 300 jogos pelo mesmo time representam uma marca real, concreta e difícil de alcançar. A marca foi atingida no domingo na vitória sobre o Atlético Mineiro na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro, e o clube fez questão de marcar essa data de forma oficial. 300 jogos diz muito sobre o atleta. Diz que ele foi consistente quando precisava ser, que sobreviveu às críticas, às oscilações e às mudanças de comissão técnica. Esse número não aparece por acaso. Ele é construído rodada a rodada, semana por semana, sem parar. Na sexta-feira, 1º de maio, no CT Jorge Hilal, o diretor de futebol José Boto entregou ao zagueiro um quadro com a camisa comemorativa estampada com o número 300, uma homenagem feita dentro de casa, na frente da imprensa, com o peso que a ocasião merecia. Depois da entrega, Léo Pereira falou, e falou com clareza. Ele agradeceu ao clube, aos seus companheiros de equipe e deixou bem claro que mira uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo. Nas palavras dele,
Eu sou muito grato por tudo que o clube me proporcionou. A torcida, companheiros de equipe, staff, diretoria, tudo serviu de aprendizado. E as amizades são importantes também, porque nossa segunda família é aqui, onde a gente passa a maior parte do tempo. O zagueiro está na vitrine certa, na hora certa, e o Flamengo, ao fazer essa homenagem de forma pública e oficial, também manda um recado para o mercado. Léo Pereira é parte importante desse projeto. 300 jogos não se celebra para qualquer um. Ancelotti avalia levar Pedro para a Copa do Mundo. 8 gols, 3 assistências, 11 participações diretas em gols em apenas 13 jogos. Esses são os números de Pedro no Campeonato Brasileiro até agora, e eles colocam o centroavante do Flamengo exatamente onde ele quer estar, no topo da artilharia e no radar da seleção brasileira. Em 13 partidas, Pedro ficou sem participação direta em gols em apenas 2. Isso significa que em 11 dos 13 jogos que disputou, ele marcou ou deu assistências. Essa frequência é o que separa um artilheiro de um centroavante de alto nível, e Pedro, nesse Brasileirão, está sendo as duas coisas ao mesmo tempo. Nesse domingo, Pedro marcou mais um gol na vitória do Flamengo sobre o Vasco, no Maracanã. Com essa marca, ele empatou na liderança da artilharia com Kevin Viveiros, do Atlético Paranaense. E suas atuações não vêm passando despercebida. Agora, Carlo Ancelotti está avaliando incluir Pedro na lista de convocados para a Copa do Mundo. O técnico da seleção brasileira acompanhou os números do camisa 9 do Flamengo e o que ele vê é consistência. Pedro tem algumas rodadas pela frente para reforçar o argumento. E do jeito que ele está jogando, cada partida é uma nova oportunidade de colocar o seu nome no principal torneio de seleções. Plata sente dores musculares e preocupa para os próximos jogos. O Flamengo empatou com o Vasco em 2-2 e saiu do jogo com uma preocupação. Gonzalo Plata sentiu dores musculares no duelo contra o Vasco, neste domingo, 3 de maio, no Maracanã. O lance aconteceu aos 48 minutos do segundo tempo. O atacante estava ajudando o time pelo lado direito da defesa quando colocou a mão no músculo posterior da coxa direita e caiu no gramado. Sem contato, sem dividida, apenas o corpo sinalizando que algo estava errado. Até agora, o Flamengo não divulgou um diagnóstico oficial para sabermos se houve lesão. O que se sabe é que Plata passará por reavaliação médica nos próximos dias. Assim que houver um posicionamento oficial do clube, traremos a informação aqui. E isso é exatamente o que esse canal faz. Sem especulação, sem alarmismo, quando o fato estiver confirmado, a gente traz. Por enquanto, a gente aguarda e torce para que não seja nada grave. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia sobre o mais querido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.